Essa é uma das perguntas de maior complexidade. A resposta exige, de facto, uma análise cuidadosa. Em primeiro lugar, esta crise europeia é, em grande parte, uma crise do sistema bancário europeu. Não apenas, evidentemente, trata-se de uma crise muito mais ampla, que envolve as políticas económicas e financeiras, envolve o próprio projeto da União Europeia, no seu conjunto, a relação entre a zona euro e o resto da União Europeia, mas, de facto, tem sido ao nível do sistema bancário que esta crise tem encontrado os seus principais canais de propagação. Importa recordar que o que foi acordado, primeiramente em junho, no Conselho Europeu de junho, e mais recentemente no Conselho Europeu de dezembro de 2012, é uma pálida imagem daquilo que era pretendido por diversos especialistas internacionais, pelos próprios documentos da Comissão Europeia e do Presidente do Conselho Europeu, na medida em que uma verdadeira união bancária deverá conter três componentes principais, seguindo a experiência internacional, seguindo a experiência norte-americana, a saber, uma entidade que efetua a supervisão bancária, que, portanto, vai substituir-se ao papel que até hoje as autoridades nacionais tinham, no sentido de ser essa entidade de supervisão bancária que outorga a licença bancária e que, no fundo, que elabora os regulamentos que se aplicam ao conjunto da banca europeia. Esse é o primeiro aspecto. Digamos que este foi o único aspecto, efetivamente, onde se avançou de forma substantiva. Uma segunda componente muito importante tem justamente a ver com a natureza da garantia dos depósitos bancários. Como sabemos, nós temos uma diretiva válida em toda a Europa que assegura que, em caso de falência de uma entidade bancária, os depósitos até 100 mil euros são garantidos pelas autoridades nacionais. Ora, o problema, no fundo, é a eficácia desta norma numa situação de países, como é o caso dos países periféricos, em que os próprios países, os próprios Estados estão numa situação à beira do incumprimento, à beira da falência, para falar de uma forma mais prosaica, o que significa que esta diretiva é hoje uma diretiva que, efetivamente, não provoca qualquer espécie de confiança em muitos cidadãos de países europeus afetados pela crise. Infelizmente, neste domínio, está ainda tudo por fazer. Um terceiro domínio que tem justamente a ver com um terceiro nível, que é justamente a existência de uma autoridade que decide acerca dos bancos que se encontram em situações complicadas e que decide, no fundo, a questão fundamental do ser ou não ser, ou seja, a questão fundamental da recapitalização ou do encerramento dos bancos. Nestes três capítulos fundamentais, o avanço maior ocorreu, como já referi, na parte da supervisão. Vai ser o Banco Central Europeu que vai assumir essa responsabilidade, mas também aqui existe um problema grave. É que o sistema bancário europeu contém cerca de 6 mil entidades e, devido à insistência do Governo Federal Alemão, apenas os maiores bancos, aqueles que têm capitais superiores a 30 mil milhões de euros, vão ser abrangidos, o que corresponde, ainda não sabemos completamente os números, mas corresponde a qualquer coisa como 150, 200, na melhor das possibilidades, 200 bancos de um universo de 6 mil bancos. Isto significa, à partida, que a União Bancária de que estamos a falar é uma sombra, é uma espécie de sombra platónica, não é, da ideia de União Bancária. Quais são os problemas que estas limitações têm? Eu penso que são, de facto, imensos. A crise do sistema bancário europeu, que não é uma crise apenas importada da crise do sistema financeiro internacional, que começou nos Estados Unidos em 2007, 2008, está longe de estar debelada. Como sabemos, amargamente em Portugal, este ano começa com a abertura de mais uma situação calamitosa para os contribuintes portugueses, o caso Banif, mais um banco que espero, enfim, que este prognóstico não se venha a concretizar, mas dificilmente ele não será concretizado. É mais um banco que vai enfileirar a conta de bancos calamitosos que têm penalizado muito os cidadãos e os contribuintes europeus. Mas não é só em Portugal, temos situações complexas
em Espanha, como é sabido, que estão muito longe de estar completamente avaliadas, digamos que os bancos, na medida em que todos eles estão sobrevalorizados. Muitos dos seus ativos estão inflacionados, não estão ainda atualizados aos preços de mercado atuais. Transportam como que bombas de relógio. E o que irá acontecer, quase inevitavelmente em 2013, é que vamos ter mais um conjunto de bancos que vão pedir mais uma vez o esforço e a intervenção dos contribuintes. Porque, efetivamente, na crise europeia, o que nós verificamos é que tem havido claramente duas moedas, dois critérios na avaliação que as instituições europeias e, sobretudo, os países que constituem aquilo que já se chama o diretório têm utilizado como critério na avaliação da situação. Como é sabido, tem havido um tratamento completamente diferente para os bancos, como entidades que são, no fundo, portadoras de grandes responsabilidades na crise sistémica europeia, e os Estados. Efetivamente, só os bancos têm sido objeto de um tratamento preferencial, enquanto que os Estados têm sido objeto de programas de intervenção extremamente penosos. Por outro lado, ainda nesta questão, o que nós verificamos é que o impulso de reativar uma atividade de regulação bancária, de recuperar aquilo que foi perdido em 30 anos de desativação das boas medidas, das saudáveis medidas de saneamento do sistema bancário e financeiro que derivam da época áurea do keynesianismo, da época áurea do final da Segunda Guerra Mundial, que garantiram 30 anos de relativa estabilidade dos mercados, contrariando mesmo as teses de que existiam ciclos do capitalismo naturais, como as erupções solares, os ciclos solares. Esse esforço, que parecia um esforço muito importante no G20, logo no início de 2009, foi enfraquecido e hoje praticamente está esquecido. Hoje voltamos a ter situações muito graves, como temos verificado, de abusos, de fraude bancária, temos os suspeitos do costume, o Goldman Sachs nos Estados Unidos, o Citigroup também na Grã-Bretanha, pequenos bancos suíços, que um deles, aliás, o mais antigo banco suíço, vai mesmo falir oficialmente, porque os Estados Unidos, que são de facto o único país que tem uma intervenção firme a este nível, negociou com esse mesmo banco o seu processo de falência pela sua complicidade com a evasão fiscal de contribuintes norte-americanos que depositam os seus dinheiros na Suíça. E, portanto, eu penso que eu não sei como é que vai evoluir a crise na Europa. O que sei é que quem vai, de certa forma, alimentar essa crise vai ser, de facto, o sistema bancário. Eu faço uma separação muito clara entre sistema bancário e sistema financeiro. Estamos a falar de realidades muito complexas. Na Europa, o sistema bancário tem uma enorme importância, tem uma importância em termos relativos que é 3 vezes superior à importância do sistema bancário nos Estados Unidos, só para termos uma ideia. Porque o acesso das empresas ao capital na Europa faz fundamentalmente através de bancos. O conjunto dos ativos dos bancos corresponde a 3 vezes o produto interno bruto dos 27 países da União Europeia. Estamos uma ideia do gigantismo do sistema bancário. Em contrapartida, nos Estados Unidos, apenas os ativos dos bancos correspondem a 100% a um ano de produto interno bruto dos Estados Unidos. Temos aqui uma proporção de 1 para 3. Porque os Estados Unidos, de facto, beneficiam de um mercado financeiro muitíssimo mais diversificado, muitíssimo mais criativo, que envolve fundos de investimento, fundos de pensões, os diversos instrumentos de fundos soberanos e outras entidades associadas àquilo que se chama a banca sombra, no fundo, que são atividades equivalentes às operações bancárias, mas que têm um quadro regulatório que é diferente ou que é inexistente, o que também é um problema. E nesse sentido, eu penso que temos aqui uma zona de grande atrito e de grande preocupação. E há aqui uma relação, se quisermos, uma relação de interação ou de feedback negativo, ou positivo, peço desculpa. Positivo porquê? Porque, se por um lado, esta crise europeia é uma crise que tem no sistema bancário, como eu já disse, um dos principais motores, uma das principais causas e, ao mesmo tempo, catalisadores, a ausência de uma resposta à escala europeia, a incapacidade de uma verdadeira união bancária
a incapacidade de coordenação de respostas políticas europeias e não baseadas num cálculo estritamente nacional, egoísta e a curto prazo ou a médio prazo errado. Porque o próprio interesse nacional hoje na Europa só pode ser defendido num horizonte europeu. Mas digamos que, infelizmente, o déficit cognitivo e de prudência de muitos governos europeus chega ao ponto de este imperativo de realismo ser muitas vezes esquecido em troca de vantagens eleitorais de curto prazo. Nessa perspectiva, diria que a ausência de uma resposta política à escala europeia que permitisse restaurar e instaurar um quadro regulatório, um quadro regulamentar para a prática bancária que devolvesse a banca à sua vocação de serviços financeiros prestados ao público, às empresas, ao cidadão comum, vai, no fundo, ter como efeito o agravar, por isso é que é um feedback positivo, da causa. Isto é, provavelmente, os comportamentos irresponsáveis do sistema bancário e dos bancos, numa parte, mesmo que residual, vão continuar a manter-se, porque não existe nenhum estímulo para que isso, o contrário, aconteça. Ou seja, não existiam mecanismos de coação, nem mecanismos de correção, nem mecanismos de supervisão atempadamente. Eu penso que temos aqui um elemento que pode ser um elemento muito, digamos, subversivo da situação europeia. Em relação à diferença de tratamento por parte das instituições europeias, em particular do Banco Central Europeu, relativamente aos Estados por um lado e à banca comercial por outro, eu penso que isso é talvez dos aspectos que politicamente, a curto ou médio prazo, pode ser um fator de tensão se não existir uma mudança política. Isto é, pode ser um fator que vá criar uma exasperação por parte dos cidadãos, porque efetivamente o tratamento diferenciado é absolutamente nítido. Bom, desde logo, primeiro aspecto, desde logo aquilo que se chama a dívida soberana é, como sabemos, em grande parte uma dívida soberana provocada pela transferência de dívidas do setor bancário para o setor público. Há um caso absolutamente paradigmático, que é o caso da Irlanda. A Irlanda cumpria todos os critérios do Pacto de Estabilidade e Crescimento até 2007, tinha uma dívida pública que não chegava a 30%, muitíssimo melhor do que a performance da Alemanha Federal. Por exemplo, temos uma ideia, muito menos de metade do próprio estabelecido no Pacto de Estabilidade e Crescimento, que é de 60% do PIB, e foi para salvar a sua banca muito irresponsável, muito especulativa, muito aventureira, numa altura em que correr riscos era considerado uma qualidade de um bom gestor bancário, o povo irlandês ficou refém da sua própria banca. Mas não acontece isso só, nós também tivemos a nossa dose de sacrifício nessa matéria. Sabemos perfeitamente que a situação em Espanha se está a agravar também por isso. No caso da Grécia, muito embora a configuração aí seja de dívida soberana, a verdade é que a dívida específica do setor financeiro é 3 vezes superior à dívida pública, muito embora, enfim, neste momento, digamos que as contas ainda estão separadas. Não é o caso da Irlanda, em que o público assumiu as responsabilidades do setor bancário irlandês. Portanto, desde logo, no fundo, existe aqui um sentimento muito claro de que os Estados não discutiram, não fizeram estudos, não fizeram avaliações de risco quando, em setembro de 2008, começou uma crise sistémica a partir do foco do Lehman Brothers. No fundo, foram tomadas as decisões, foram investidos centenas de milhões de euros para salvar os bancos nos respectivos países. Houve 30 bancos importantes que foram objeto de intervenção em toda a Europa e também nos Estados Unidos. E isso foi feito espontaneamente. Eu escrevi na altura um artigo dizendo que, de facto, é bom ter na nossa lista de telefones algumas pessoas importantes. E, de facto, os ministros têm os telefones dos banqueiros e os banqueiros têm os telefones dos ministros. Isso ajuda muito, numa altura de crise, para tomar decisões rápidas. Segundo aspecto, o Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu é um Banco Central
muito especial, muito diferente da Reserva Federal Americana, muito diferente do modelo neozelandês, na medida em que é um banco, como o artigo 127 do Tratado de Funcionamento da União Europeia estipula, é um banco que visa essencialmente garantir a estabilidade financeira, a estabilidade dos preços, ou seja, é um banco contra a inflação. O BCE herdou integralmente esse desiderato histórico do Bundesbank de ser um banco que combate essencialmente a inflação. O que é que significa isto? Significa isto que, ainda de acordo com o artigo 123, enfim, quem nos vê e ouve, que queira confirmar, do Tratado de Funcionamento da União Europeia, o BCE está proibido de fazer o chamado financiamento monetário do Estado. Ou seja, ao contrário do que acontece com a Reserva Federal, em que a Reserva Federal compra certificados do Tesouro, títulos de dívida pública do Governo Federal, como sabemos, o BCE está proibido de comprar os títulos de dívida dos Estados no mercado primário. Pode fazê-lo no mercado secundário, a preços muito mais elevados, mas, portanto, não tem a capacidade de marcar um preço da dívida, como acontece com os bancos centrais, com a maior parte dos bancos centrais, nomeadamente a Reserva Federal. Ora, apesar desta, e por outro lado também, para defender o artigo 127, o BCE não só não faz financiamento monetário da economia, portanto, não adquire a dívida dos Estados no mercado primário, como também, até ao ano passado, se mostrava extremamente cuidadoso no financiamento da banca comercial. Ou seja, rigorosamente, o próprio BCE não funcionava como um emprestador em última instância, no sentido clássico também do Banco Central, do modelo neozelandês ou norte-americano. E como é que nós podemos aferir isso? Podemos aferir porque a prática normal do empréstimo, do fornecimento de dinheiro aos bancos da banca comercial, era por períodos muito curtos. Normalmente, os bancos comerciais iam abastecer-se, portanto, em euros, junto do Banco Central Europeu, em frações de tempo absolutamente diminutas. Os depósitos principais são 24 horas, depois temos depósitos, portanto, a 15 dias e outros a 90 dias. Justamente para permitir esta rotação constante e para impedir a criação de dinheiro. Para impedir, portanto, no fundo, a criação de uma massa monetária que possa inflacionar, portanto, a economia. Neste aspecto, o presidente do Banco Central alemão, do Bundesbank, Jens Weidmann, tem sido uma voz absolutamente solitária, recordando esta ortodoxia de um Banco Central que protege as poupanças dos cidadãos contra os desmandos dos Estados, mas também contra a gula da banca comercial. O problema central é que a Europa, em 2011 e mais tarde, em 2012, esteve à beira de uma ruptura do seu sistema bancário. Foi, de facto, um momento dramático. Em 30 de novembro de 2011, houve uma intervenção coordenada dos principais bancos centrais do mundo para fornecer liquidez devido à secura do crédito interbancário. Ou seja, a desconfiança era tanta que os bancos deixaram de emprestar uns aos outros. Já não estamos a falar da economia real, estamos a falar de emprestar uns aos outros. Ou seja, uma parte importante da banca europeia ficou em risco de incumprimento, em risco de não honrar o serviço das suas dívidas, porque os bancos têm dívidas uns aos outros. O segundo momento muito grave foi justamente quando, em 2012, a Reserva Federal Americana deixou de financiar a banca europeia. É um aspecto menos conhecido do grande público que, até 2012, a Reserva Federal Americana financiou a grande banca europeia em quantidades monetárias que fazem dos resgates aos países, uma pálida imagem. Portanto, o Congresso norte-americano por várias vezes insistiu para que isso acontecesse e o acesso da banca europeia aos mercados monetários americanos cessou
por volta de maio de 2012. Portanto, e voltámos a ter uma situação grave. Qual foi a resposta do Banco Central Europeu? Sobretudo, a resposta do novo Presidente do Banco, Mário Draghi, foi justamente a de criar um instrumento novo que, de certa forma, matou dois coelhos com uma só cajadada, uma metáfora um pouco agradável para um ecologista. Foi justamente a criação de um mecanismo de financiamento, o LTRO, um mecanismo de financiamento a longo prazo, que funcionou como uma espécie de happy hour, ou seja, em 2 dias específicos, respectivamente a 21 de dezembro de 2011 e a 29 de fevereiro de 2012, a banca comercial pôde recorrer e pôde adquirir uma taxa de juros de 1% na altura, recursos, euros, em quantidades praticamente ilimitadas. Para termos uma ideia, e pormos depois em confronto, os 800 bancos comerciais, entre os quais se encontram bancos portugueses também, evidentemente, obtiveram, junto do BCE, a um prazo de 3 anos, o que é uma absoluta novidade, uma absoluta surpresa, não é? Cerca de quase um pouco mais de 1 bilhão. 1 bilhão significa, portanto, o trillion dos norte-americanos, ou seja, estamos a falar de 10 elevado à 12ª potência, ou 1 com 12 zeros ao lado, não é? Portanto, 1 bilhão de euros, que corresponde a mais do dobro do conjunto de todos os programas de intervenção de resgate aos países, incluindo já o Chipre, portanto, e mesmo a ajuda anterior à Hungria. Estamos a falar do dobro, não é? Portanto, em 2 dias. Porquê é que isso atingiu 2 objetivos? Atingiu 2 objetivos. Por um lado, deu liquidez à banca, permitiu que a banca honrasse os compromissos entre si e permitiu que ela financiasse os Estados, porque efetivamente existe uma conexão entre os bancos nacionais e os Estados. Essa complexidade mantém-se. Simplesmente, isso foi de facto um negócio extraordinário, porque a banca comercial portuguesa, espanhola e italiana adquiria os euros com uma taxa de 1% e depois comprava a dívida pública no mercado primário dos Estados a 5 ou 6%. Portanto, um negócio absolutamente extraordinário. Até mesmo neste negócio, no fundo, sublinho este aspecto, trata-se de uma medida extraordinária, uma medida que vai contra a prática habitual do BCE, que implica uma interpretação dos tratados um pouco retorcida. Na minha perspectiva, foi uma medida necessária, porque, de outra forma, nós poderíamos ter, de facto, a ruptura da zona euro a partir do sistema bancário, mas é uma medida incompleta e injusta em relação aos Estados. Porque, em relação aos Estados, não se criou nenhum mecanismo de exceção, nenhum mecanismo de facilitação. Mesmo o mecanismo que foi apresentado, o chamado OMT, que foi apresentado por Mário Draghi em julho, a promessa, depois em setembro, a configuração, é completamente diferente daquele que foi efetuado em relação à banca comercial. A banca comercial teve acesso aos euros sem condições. Bom, evidentemente teve que apresentar contrapartidas, não é? Portanto, os bancos comerciais têm uma conta de TFIAV no Banco Central. Quando levantam dinheiro, têm que apresentar garantias. As garantias são os ativos que têm, não é? Em qualquer dos casos, o BCE foi extremamente generoso na consideração de ativos. E muitos dos ativos que foram apresentados pela Banca Comercial Europeia são ativos duvidosos. São ativos que foram contabilizados muito acima do valor do mercado e alguns deles, provavelmente, nem deveriam ser contabilizados numa prática, digamos assim, numa visão absolutamente ou estritamente técnica da questão. Mas a crítica que me parece legítimo ser feita não é à flexibilidade do BCE em relação à banca comercial, é o facto do BCE só ser flexível com a banca comercial e não com os Estados. Ora, a banca comercial pôde restabelecer-se, o BCE correu o risco da inflação, porque houve, de facto, financiamento monetário, neste caso da economia, na medida em que houve produção de massa monetária, que não teve impacto na inflação devido à situação de
crítica em que a economia existe, não é? Mas não houve uma contrapartida, não houve uma atitude semelhante ao próximo, sequer em relação aos Estados. Por isso eu penso que há muitas razões. Evidentemente que, na minha perspectiva, nós precisamos de mudar radicalmente este quadro de coisas. O BCE deverá ser o Banco Central de uma União Europeia com capacidade orçamental própria, com governo próprio, como eu tenho dito e escrito há muitos anos. Neste momento, e neste momento em particular, nós precisamos de uma resposta federal se quisermos ter futuro para a União Europeia. Não existe outra maneira, não há outro recurso. Não se trata de uma fantasia, trata-se de um problema de software. Se eu quiser comunicar por SMS, eu tenho que ter o software do SMS. Se eu quiser comunicar por correio eletrónico, tenho que ter o software do correio eletrónico. Portanto, não posso trocar as coisas. Não é? E se a União Europeia quiser sobreviver como comunidade de destino de 27 países, ou mais de 28 países, enfim, os países que ainda estão eventualmente no caminho para a entrada, nós temos que encontrar os instrumentos, o software político para isso. E isso passa justamente pelo federalismo. Passa por uma Constituição Federal, passa por um Parlamento Federal com 2 câmaras, por um Senado com uma Câmara dos Representantes, passa por um Banco Central que funciona com capacidade de financiamento monetário da economia, quando for preciso, para situações excepcionais, e sobretudo passa pela dupla cidadania, ou seja, passa por um processo de responsabilização dos cidadãos pelos seus governos de Estado e pelo governo comum. E não esta situação em que, neste momento, os povos da Europa, sobretudo aqueles povos que estão mais submetidos à austeridade, encaram a política europeia como se fosse uma calamidade natural. Quer dizer, a União Europeia não pode sobreviver quando, na opinião pública de muitos países, a narrativa da austeridade é uma narrativa de sofrimento e é uma narrativa, sobretudo, de expropriação das suas capacidades individuais e coletivas de cidadania. Não pode haver futuro para uma União Europeia que expropria os direitos de cidadania aos cidadãos.